Jesus veio trazer a guerra ou a paz? Mateus 10, 34 a 39. Falar desse texto é muito difícil, porque ele revela a verdadeira identidade de Cristo e também a radicalidade do plano de Deus para todo o mundo. Os crentes de hoje gostam muito de defender o conceito de família, apresentar Jesus como príncipe da paz, do amor, sempre representado com uma pombinha branca. Mas nesse texto que iremos estudar hoje, ele frustra muita gente quando diz que não veio promover a paz, e sim a espada, e também causar divisão entre as famílias. Vocês conseguem entender o que Jesus está querendo nos dizer nesse texto? Nós vamos apresentar a nossa vinheta. Enquanto isso, se inscreva em nosso canal para que nós possamos continuar a trazer temas, estudos sobre a palavra de Deus. Curta e nos ajude. Quero mandar um abraço para o nosso irmão Israel Eusébio, que sempre está nos acompanhando, e o nosso irmão Edivaldo está sempre nos ajudando nessa missão de levar a palavra de Deus. Quero dizer para os irmãos que nós devemos aprender um princípio muito importante na nossa existência aqui nesta terra, que precisamos priorizar a Deus em nossa vida. Quando nós focamos em outras coisas, família, trabalho, finanças, costumes, casamento, tradições, e deixamos de priorizar a Deus em sua essência, na verdade de seus ensinos, sabe o que acontece, irmãos? Nós perdemos a oportunidade de sermos pessoas melhores em nossa individualidade, pois todas essas outras questões que damos tanto valor e muitas das vezes é objeto do nosso foco principal na vida, elas se ajustariam e passariam a se adequarem perfeitamente e de uma maneira muito mais proveitosa em nossas vidas quando nós aprendemos a usar esse princípio de colocar Jesus em primeiro lugar. Irmãos, o pecado, ele não é apenas um problema sociológico, que pode ser relativizado na vida dos homens, mas algo muito complexo, que exige um remédio doloroso e não apenas paliativos, como muitos gostam de presumir ou aplicar em nossa cultura. Eu quero dizer para vocês que o projeto de Deus para combater o mal que o pecado causou à humanidade, ele é bem radical. E a fidelidade a Deus, ela com certeza provoca rupturas e choques de ideias com muita gente, inclusive entre familiares. Talvez muitos de nós não conseguimos entender, como cristãos, qual seja o real sentido de seguir a Jesus Cristo nessa vida. Normalmente, irmãos, a conversão ao Evangelho e a opção de seguir o caminho cristão por uma pessoa que seja sincera, ela promove muita discórdia. É disso que Jesus está falando. Brigas no seio da família. Eu quero falar com os irmãos que é uma coisa impressionante. O ódio pelos ensinos do cristianismo, que por alguma razão algumas pessoas nutrem, é muitas das vezes maior do que a amizade, o amor de pai e mãe para com o filho, o amor de esposa para com seu marido e vice-versa, e muitas das vezes dos filhos para com os pais.
Isso já foi comprovado na história. Divergências religiosas provocaram as piores guerras na história do mundo em todos os tempos. Uma linha, às vezes, de pensamento teológico que difere do que o outro pensa, já é suficiente para que muitos virem rosto para nós. Evitem, muitas das vezes, de nos cumprimentar na rua. É disso que o nosso Senhor Jesus Cristo está tratando aqui. Nada mais além do que isso. Eu quero ler com os irmãos aqui o texto de Mateus 10, 34 a 39. Jesus aqui, no capítulo 10, ele está enviando os discípulos para que eles preguem o evangelho nas cidades. E ele aqui dá várias orientações para que eles cumpram essa missão de uma forma correta e da maneira que Jesus pretendia que eles o fizessem. E nesse texto que nós estamos estudando, nós vemos Jesus ele falar dessa situação de que ele se identifica como aquele que veio trazer a espada, que veio trazer a divisão e a guerra. Vamos ler o texto aqui? O versículo 34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Entendam bem, irmãos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Mas depois os irmãos leem todo o capítulo 10, para que os irmãos possam entender o que está sendo proposto aqui. Irmãos? E a gente percebe que Jesus, ele não está aqui, irmãos, ensinando que o crente deve tomar uma espada em suas mãos e forçar as outras pessoas a segui-lo, como acontece em algumas outras religiões por aí. Mas que o cristão, ele deve levar a sua própria cruz e suportar o peso da rejeição, o peso das perseguições pela verdade do Evangelho de Cristo. Não viver brigando por sua religião ou denominação. Não é isso que Jesus está tratando aqui. Eu acho que isso é mais inútil do que enxugar gelo. Diversos relatos no livro dos mártires existem de pais e mães entregando seus filhos, irmãos denunciando outros irmãos, esposa entregando o marido por sua opção cristã. Sabe para quê, irmãos? Para morrerem no anfiteatro de Roma. Nos países comunistas, muitos cristãos se reúnem para estudar a Bíblia. E escondidos, às vezes, até mesmo dos próprios familiares. Irmãos, a reconciliação com Deus, através do seu sacrifício, é a única paz que Cristo ele nos oferece nesse momento. Depois ele virá para trazer a paz àqueles que realmente optaram por segui-lo nesta vida. Mas primeiro, há todo esse processo, há toda essa dificuldade que Jesus ele nos alertou. Às vezes as pessoas querem melzinho na chupeta ao servir a Jesus. Tem até um amigo que fala sempre, quer moranguinho, quer pêssego, mas não é nada disso que o nosso Jesus, ele nos ensina. E a ponta da espada não é para os outros, mas para nós mesmos, que lutamos por ensinar a verdade do Evangelho às pessoas, nessa missão que damos continuidade, como os apóstolos iniciaram aqui no capítulo 10 desse texto que nós acabamos de ler. O amor a Cristo, irmãos, ele deve ser maior
do que qualquer outro. E isso, muitas das vezes, provoca o ódio e põe a espada na mão daqueles que rejeitam e não aceitam de forma nenhuma esse evangelho. O próprio Jesus, ele foi abandonado por muitos discípulos por assumir ser o único caminho para a salvação e também ser o Filho de Deus. Eu quero dizer para vocês que a rejeição de algumas pessoas a Jesus é até mesmo compreensível. Quando você imagina um homem simples, nascido numa cidade pobre e que não ostenta nenhum tipo de riquezas e não oferece o conforto, a segurança que muitos buscam nessa vida. Mas, pelo contrário, tem-se até algumas perdas na vida quando optamos em servir a Cristo. Temos muitas das vezes que abrir mão de muitas coisas para segui-lo. Você se coloca contra Jesus quando você defende um erro de seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, qualquer parente e amigo que você defenda em coisas que não são morais, que não são certas, por conveniência, você está indo contra a Jesus. Não é pecado, irmãos, estudar, crescer na vida, casar, buscar uma condição boa nessa terra. Mas precisamos colocar Jesus no centro de nossas escolhas. Esses dias quero dar um exemplo para vocês sobre como a gente, às vezes, precisa entender essa questão de priorizar a Jesus Cristo. Eu estava no posto de gasolina e houve ali uma dificuldade. Eu achei que o gerente, ele estava falando comigo de uma forma muito bruta. E eu, como cliente, me posicionei. A esposa estava do meu lado, ficou quieta, e depois ela falou comigo: você estava errado. Não foi com você que ele estava falando. E você fez errado, se exaltou de uma forma, falou com o rapaz. Depois eu fui lá até pedir desculpa ao rapaz, ao gerente do posto. É assim, irmãos. É dessa forma que Jesus está falando. Tem muita gente que defende o seu filho até as últimas circunstâncias, mesmo ele estando errado. Tem pais que vão brigar na escola com os professores por causa do filho. Tem esposa que, mesmo sabendo que o marido está errado, eles defendem o marido, isso tem causado várias dificuldades. E às vezes ocasiona até certas situações de violência, de morte. Mas quando nós temos essa condição de priorizar Jesus em nossa vida, irmãos, nós sabemos colocar todas as coisas em seu devido lugar. Não pense você, irmãos, que quando houver uma perseguição, uma tribulação neste mundo em que você precise fazer uma escolha, que você tenha moral e capacidade em Deus de fazer uma escolha priorizando a Cristo. Porque eu quero dizer para vocês que pode acontecer de os seus familiares te abandonar, como já aconteceu antes, e te entregar para que você não prejudique, né, o restante da família. Filhos entregam pai, pai entregam filhos, até mãe entrega os seus filhos. Isso é um fato. No momento de perseguição, no momento das dificuldades, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Jesus, irmãos, ele é muito radical em afirmar que quem não crer nele está condenado. Quero dizer para vocês que ninguém falou assim sobre si mesmo antes. Nenhum líder religioso teve essa pretensão. Eu quero dizer que ou esse homem é um grande mentiroso, talvez lunático, ou ele realmente está falando a verdade, como um Deus criador de todas as coisas e que pode mudar a sua vida e cuidar de nosso destino eterno. Agora, no entanto, temos, irmãos, a opção de não acreditar em seus ensinos, ou mesmo não acreditar naquilo que ele veio trazer para nós. E viver, irmãos, a nossa vida da maneira que achamos ou que acharmos melhor. Ninguém é obrigado a servir a Deus, principalmente
se não for sincero nessa decisão que nós estamos tratando aqui, de priorizar Jesus acima de tudo em sua vida. Tem muita gente pensando que está com Cristo, mas escolheu a forma errada de segui-lo. Às vezes, pelo caminho de bênçãos materiais, de vitórias, de conquistas. Não querem, irmãos, pagar o preço das perdas. Não querem ter perseguições e até mesmo rupturas, que muitas das vezes vêm junto com a justiça e a verdade do nosso Deus. Essas pessoas acreditam no seu próprio Cristo, no seu próprio caminho, que muitas das vezes é um caminho de superstição, emoção e realizações nessa vida. E eu quero dizer para vocês que, na maioria dessas pessoas que se dizem cristãs, Jesus, ele não é a prioridade. Que essa palavra fique com você nesse dia e que você possa entender o que Jesus ele ensina e dá valor a Jesus Cristo. Ele não aceita, irmãos, ficar em segundo plano. Se você tem o desejo de servir a Jesus e quer ser sincero na sua escolha ou resolução de servi-lo, você precisa priorizar a Deus na sua vida em primeiro lugar. Ele disse, nós lemos aqui, que aquele que não carregar a sua cruz, não perder a sua vida por amor dele, não é digno dele. Então, são essas palavras, palavras duras, mas bastante coerentes e bastante conscientes, que eu preciso assimilar isso também. Não é fácil. Nós precisamos estarmos voltados para essa condição de estarmos diante de Deus. A coisa não é brincadeira, não. Não adianta você ficar dizendo que serve a Deus, que está caminhando com Jesus, e muitas das vezes, de uma forma desleixada e sem priorizar, sem ter o foco suficiente para que você consiga realizar essa missão, curar as pessoas, falar com a autoridade da palavra de Deus. É isso que Deus quer de nós. Que você possa, irmãos, guardar essa palavra na sua mente, na sua razão e também no seu coração. Que Deus vos abençoe.